A janela fechou, a janela do Rafa também. Vamos dar uma olhada em contratações. Olha o Santos, ó, aqui no nosso celulão. Adonis Frias é o novo zagueiro do Peixe, atleta de 27 anos, contratado junto ao León do México. Era o mesmo time do Rigoni também, né, que chega para São Paulo. Vínculo até dezembro de 28. Fazer aquela passagem, cadê? Aqui, ó. Não, cadê? Aqui, ó. Vocês entenderam, né? O zagueiro da seleção do Paraguai, Alexis Duarte, também chega ao Peixe, depois de passagem pelo Spartak Moscou da Rússia. Contrato de 4 anos, até 29. Reforço está com a seleção paraguaia neste momento. Se apresenta ao clube, então, depois da data FIFA. Vamos lá, mais um, atacante argentino, Lautaro Dias. Esse você conhece, jogador do Cruzeiro. Chega por empréstimo com contrato até julho de 2026. É um pouco menos de um ano. Vestirá a camisa 21. É do Peixão também. Tem mais um, ó. O meia Vitor Hugo, novo reforço do Santos, 21 anos, chega por empréstimo junto ao Flamengo, depois de passagem pelo Götze da Turquia. Contrato com o Santos se estende até 31 de julho de 2026. E a gente troca, vamos de Cruzeiro agora. De transferências, o Santos trouxe novidades. Tem 4 jogadores contratados. Ninguém teve um último dia tão agitado de janela de transferências quanto o Santos. Olha, uma contratação atrás da outra. Sabe aquela história de deixar para a última hora? Não para negociar, mas pelo menos para confirmar oficialmente para o torcedor as contratações para o técnico Juan Pablo Vojvoda neste final de temporada, e o Santos está precisando. Foi assim que o Santos agiu no mercado. A primeira contratação anunciada, Vitor Hugo, meia volante revelado pelo Flamengo, um jogador ainda bastante jovem, teve participação no futebol turco e está de volta ao Brasil para assumir um protagonismo no meio-campo do Santos. Pelo menos esta é a expectativa. O jogador chega por empréstimo até o meio do próximo ano, continua vinculado ao Flamengo e teve participação importante de Neymar para ser contratado. Outro jogador que chega por empréstimo para o Santos, mais uma boa possibilidade, esta para o ataque, Lautaro Dias, centroavante argentino, compatriota, portanto, do Vojvoda, chega até o meio do ano que vem, mesmo período de empréstimo do Vitor Hugo, um atleta que teve boa participação em seu país e também no Independiente del Valle, agora chega para o Santos depois de jogar no Cruzeiro, contratado pelo Cruzeiro em definitivo. Ainda na ocasião, o diretor era o Alexandre Matos, o mesmo que agora comanda o Santos. E a possibilidade do Lautaro é a possibilidade de jogar um pouco mais com um centroavante menos fixo, um cara mais móvel na área, como era o David Washington, jogador que deixou o Santos porque o Chelsea da Inglaterra o pediu de volta, jovem criado pelo Santos, não estará mais à disposição de Juan Pablo Vojvoda. E olha, que não parou por aí, o Santos também anunciou mais 2 contratações de jogadores gringos para o setor defensivo. O primeiro gringo anunciado pelo Santos foi Alexis Duarte, jogador convocado para a seleção paraguaia nessas eliminatórias, nos últimos jogos das eliminatórias, um atleta que estava no Spartak Moscou da Rússia. Mais uma possibilidade para o Santos, num setor que tem sofrido, que é o setor defensivo. Um cara desta vez contratado por 4 anos, até 2029, não por empréstimo, como as outras contratações que a gente já havia falado. Ele foi revelado pelo Cerro Porteño e estava bem na Rússia, viu? No Spartak Moscou, era titular na maior parte dos jogos da temporada, portanto uma contratação bem comemorada pelo Santos, assim como o último reforço anunciado pelo Peixe, Adonis Frias, também zagueiro, esse um pouco mais experiente, 27 anos, estava no León do México, é conhecido do Vojvoda, mais um compatriota dele, argentino, chega como uma possibilidade de melhorar também esse sistema defensivo do Santos. E a expectativa, de maneira geral, com esses reforços, é que o Vojvoda consiga encaminhar um trabalho melhor no Campeonato Brasileiro do que os últimos treinadores que passaram. Quem sabe o Santos também para de trocar treinador, com esses reforços consiga encaixar uma equipe. Olha, são muitos jogadores contratados e o Santos quer ficar distante da briga contra o rebaixamento. Quem sabe até sonhar um pouquinho mais na parte alta da tabela. De qualquer forma, o dia foi movimentado para o Santos na última oportunidade na janela de transferência. Com certeza foi agitado. E o São Paulo acertou. Então, nessa janela pós Vojvoda, o Santos acertou com Alexis Duarte, que é um zagueiro paraguaio, que estava no Spartak Moscou. O Santos pagou 4 milhões de dólares pelo jogador. Joga nas 2 posições da zaga. E ele é um jogador que assinou um contrato até junho de 2029.
Outro zagueiro que o Santos acertou, a gente dizia sempre, né? O Santos precisa de dois zagueiros. Então o Santos contratou dois zagueiros. É o Adonis Frias, jogador argentino que estava no Lyon, do México, que começou a sua carreira no Defensa e Justiça e cresceu basicamente nas mãos do Crespo, que é o técnico de São Paulo. Também o Santos pagou 4 milhões de dólares pelo Adonis Frias. Joga nas duas posições também, preferencialmente do lado direito. Então a tendência é que seja Frias e Duarte a zaga do Santos, se por um acaso o São Paulo entender que os dois são os titulares. Se forem colocar os dois juntos, seria essa formação. E eu vou falar um pouquinho mais para frente, eu vou mostrar para vocês uma arte que eu fiz com o time que eu escalaria e o jeito que eu colocaria esse Santos a partir de agora. Bom, a outra contratação, centroavante argentino, Lautaro Dias, que estava no Cruzeiro e muito criticado pela torcida do Cruzeiro também. Não fazia gol, etc e tal, mas é um jogador que veio por indicação do Alexandre Matos, com quem ele trabalhou no Clube Mineiro. E finalizando, o Vitor Hugo. Tá? É um todo-campista do Flamengo, moleque de 21 anos de idade só, e que pode fazer todas as posições ali no meio campo. Tá? Então, relembrando, o Alex Duarte, contrato até junho de 2029, o Adonis Frias até dezembro de 2028, Lautaro emprestado até julho do ano que vem, e o Vitor Hugo até dezembro do ano que vem. O Vitor Hugo, que é, a gente quando vê esses jogadores do Flamengo chegando, molecão aí no Santos, a gente se lembra logo do Jean Lucas. Vocês se lembram da primeira passagem dele no Santos com o São Paulo. O moleque jogava muita bola e o Flamengo acabou vendendo. Ele chegou em janeiro, na metade do ano ele foi embora para o futebol francês e o Santos não ganhou nada. Absolutamente nada. Não teve taxa de vitrine e o único direito que foi dado ao Santos era igualar a proposta. A proposta acho que era do Lille, se eu não estou enganado. Foi por 8 milhões de euros. O Santos não tinha esse dinheiro. O presidente era o Pérez. E o Santos acabou vendo o Jean Lucas ir embora. A situação é a mesma nesse momento. Tá? Se, por um acaso, o Flamengo recebeu uma proposta na janela do final do ano, ou na janela da metade do ano que vem, pelo Vitor Hugo, o Santos tem o direito de igualar e comprar. Taxa de vitrine, pelo que eu apurei, não tem. É a mesma situação. O Santos pode ser uma espécie de barriga de aluguel para o Flamengo. Vai lá, bota o moleque na vitrine, ele arrebenta nas mãos do Vojvoda, joga um grande futebol, aí chega no final do ano ou na metade do ano que vem, chega um time da Europa pagando uma bala, sei lá, 15 milhões de euros. O Santos não vai ter condição nenhuma de igualar uma proposta dessa. Mas ele deveria ter uma taxa de vitrine. Pelo que eu apurei, não tem. Não tem. Bom, então são essas as 4 contratações do Santos. Alex Duarte, zagueiro paraguaio, Adonis Frias, zagueiro argentino, Lautaro Dias, centroavante argentino, e o Vitor Hugo, um todo-campista brasileiro que veio do Flamengo. Gente, eu fiz aqui, eu vou mostrar para vocês a arte, como eu escalaria o Santos a partir desses novos jogadores que chegaram. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Olha aí. Eu jogaria no 4-3-2-1. Não é um 4-3-3, tá bom, gente? Eu só espalhei um pouquinho os jogadores para que eles pudessem caber nesse campinho meu aí. Tá? Mas não é Neymar aberto na esquerda e nem Roleiser aberto na direita. Os dois próximos, centralizados, e à frente deles, num triângulo, o Lautaro. Entendeu? Então, 4, 3, Zé Rafael, Bom Tempo e Vitor Hugo, 2, Roleiser e Neymar, e o Lautaro lá na frente. Tá? Pensando nessas contratações que foram feitas. É claro que o treino, o campo, vai mostrar quem vai ser o titular. Vai mostrar quem vai ser o titular. Então, o meu Santos, ali eu coloquei a foto do Vojvoda. Vocês estão vendo aí. Agora, poderia ter colocado a minha foto, mas eu não sou técnico do Santos. O meu Santos seria Brazão, Igor Vinícius, o Mike não está merecendo a titularidade nesse momento, Frias, tá? O Adonis Frias, pela direita, o Alex Duarte pela esquerda, formando a dupla de zaga, e na lateral esquerda o Escobar. No meio campo, a trinca, Zé Rafael centralizado, Bom Tempo aberto pelo lado direito e o Vitor Hugo aberto pelo lado esquerdo. Aí os dois à frente dele. Tá? Neymar pela esquerda, Roleiser pela direita. Claro, com liberdade de movimentação. Todos eles. E lá na frente, o Lautaro.
De repente, o centroavante pode ser o Tiquinho. O centroavante pode ser o Neymar, o Guilherme entra na esquerda, ou o Barreal entra na esquerda, a gente não sabe. Mas, neste momento, levando em consideração as contratações, eu colocaria esse time. Brasão, Igor Vinícius, Frias, Duarte, Escobar, é o Bom Tempo e Vitor Hugo, Roleiser e Neymar, e lá na frente o Lautaro. Os 9 e os 4 últimos foram confirmados hoje, ó. William Arão, Mike, Igor Vinícius, Gustavo Cabadeiro, Juan Pablo Voivoda, técnico, né? Desculpa. Aí o Vitor Hugo, o Lautaro Dias, Alex Duarte e o Adonis Frias. Esses últimos 4 anunciados hoje. Só que no total, nessa temporada inteira, o Santos trouxe 22 jogadores. Gente, 22 jogadores. Eu tô entendendo da onde que tá vindo esse dinheiro tanto e se é isso, se é tudo isso que o Santos realmente precisa, porque olhando a tabela, não tá muito fácil não, Alice. Dom, eu quero saber se quem está fazendo a gestão financeira do Santos é a sua irmã, que é aquela assim, o boleto que lute, entendeu? Você faz a compra e aí depois você resolve como é que você vai pagar, entendeu? O boleto que corra atrás de você. É o que o Santos está fazendo, é uma coisa, é uma insanidade. E aí, nesse momento, a gente até louva a decisão do São Paulo de desistir do Marcos Leonardo por entender que tinha um limite. O Santos olhou para o limite e passou por cima várias vezes, né? É um time que não tem dinheiro, é um time em que a conversa de SAF vai ficando cada vez mais próxima e com decisões como essa, né? Vai parecendo cada vez mais como a única saída e não consegue montar um time decente. Isso que é pior, né? Você falou, não, o Santos gastou tudo que não tinha, mas virou uma máquina, vai estar brigando pelo título. Não é o caso, né? O Santos está a uma posição da zona de rebaixamento, com o Neymar falando como se não fosse problema dele. Trouxe jogadores bons, jogadores que muito provavelmente só toparam esse projeto até por causa do Neymar, e o time não rende, não consegue render. A gente está vendo, né, o Mike, o Zé Rafael, o Roleiser, que muita gente queria, né, tinha essa expectativa em cima do atleta, Tiquinho, né, que estava bem no Botafogo, e assim, não funciona, como coletivo não funciona. Tem essa tacada agora com o Voivoda, que não estava fazendo um bom trabalho neste momento no Fortaleza, para ver se transforma isso num coletivo que pelo menos deixa o Santos com a tranquilidade de uma vaga na Sul-Americana. Mas até agora, para mim, assim, é de longe a pior, porque gastou um monte, gastou o que não tinha e o time não está funcionando. O Everton Coutinho diz aqui, o Santos está fazendo o mesmo que o Corinthians fez na temporada passada, e o Marcelo Andrade diz, não sei de onde está saindo esse dinheiro, mas se cair, o prejuízo é maior. Não pode cair de jeito nenhum, Fabiola, gastando tudo isso. Aliás, para mim, Santos e Fortaleza é um comportamento de time desesperado. A verdade é essa, os dois times. Se você pegar a lista do Fortaleza aí também, de contratação, tem uma barca gigantesca e agora o Fortaleza nem técnico mais tem, porque o Renato Paiva saiu hoje. Então, é nítido o comportamento de diretoria desesperada, assim, não sabe o que fazer porque está ali embaixo, na zona do rebaixamento, brigando para não cair, e aí começa a contratar, sem até poder, né? No caso. Quem tá pior? Quem contratou pior? Santos ou Fortaleza? Ou o Corinthians, que a gente vai falar daqui a pouquinho? Se não ficar brava comigo, vou falar rápido, igual narrador de rádio, hein? Vamos lá, que eu já narrei futebol na vida, mas eu sou muito. Eu fui o terceiro pior narrador da história do rádio. Então, é assim, Santos, eu não tenho informação, não tenho nenhum detalhe, eu vou te contar para vocês o que eu estou vendo. O que eu estou vendo no Santos é o mesmo movimento que os 4 R's fizeram no Galo. Endivida o clube para comprar barato, certo? Então, como Neymar e Marcelo Teixeira estão juntos nesta empreitada, lembrem-se que quando o Neymar renovou o contrato agora há pouquinho, o Santos devia ao Neymar. O acordo era, tudo que o Neymar vender de patrocínio, o Neymar fica com a maior parte, o Santos pega uma parte e tal, e isso teria que ser suficiente para pagar o Neymar. Fechou os primeiros 6 meses de contrato sem pagar o Neymar, certo? Devendo ao Neymar ainda. Então, me parece ser esse o movimento.
Ó, vai chegar uma hora que faliu, e aí a família Neymar lá, vai lá, dá 2 mariolas, uma banana nanica e pronto, fecha, compra o Santos e toca a vida a partir daí com estádio e outras questões. É o que me parece ser. Só isso pode justificar um clube que tem 350 milhões de receita por mês, por ano, né? Receita baixíssima com relação a Flamengo e Palmeiras, pagar o que ele está fazendo agora no mercado. Só isso. É o que Mas deve estar por trás. Fala, querido. eu posso encaminhar porque eu acho que é uma questão importante para a gente tratar aqui. Você tem essa sensação também, Alicia, que é isso que está acontecendo? Privataria que chama, gente. Quem viveu os anos 80 e 90 no Brasil sabe do que o Massa está falando. Você acaba com a qualidade do serviço e aí você justifica a entrada. Pessoal, enfim, né? O Santos concretizou aí. Ontem teve aí um imbróglio aí, que Adonis Frias não vinha mais, já tinha gente falando aí que já viria outro zagueiro e de última hora aí o Santos conseguiu, né? Oficializar aí a contratação do zagueiro Adonis Frias, o atleta de 17 anos, ou 27 anos, perdão, foi contratado junto ao Leão do México, né? E chega com vínculo até 31 de dezembro de 2028. 3 anos de contrato. 3 anos de contrato, praticamente, né? Adonis Uriel Frias nasceu em Florencio Varela, na Argentina, e iniciou sua carreira no Defensa e Justiça, onde conquistou a Copa Sul-Americana de 2020 e a Recopa Sul-Americana de 2021, né? Em seu país natal, também passou pelo Los Andes, né? Los Andes, antes de sua primeira experiência internacional pelo León, né? Seu último clube. Cara, eu não vou falar que você já sabe, né? Tudo isso aí já não é mais novidade, Adonis Frias, né? Ontem teve uma conversa aí que tinha melado e tal, vocês viram aí todo mundo falando aí, né? Mas acabou que não tinha melado, era nada. Teve uma cobrança ali do Leão, mas o Santos conseguiu resolver, né? Cara, e o que o Massini falou, eu não vou criticar os repórteres, até porque, cara, a gente tem que ser torcedor consciente. O momento que o Santos vive não é um momento fácil. Não é que tá aqui sendo sensacionalista. O Santos contrata um timaço. Não é um timaço. São jogadores que estavam precisando desde o começo, né? Que é zagueiro, ainda precisava de um volante, porque o Ilharão não tá jogando, o Zé Rafael ainda não pegou, não tá conseguindo jogar o que jogava ainda, né? Mas eu acho que tem que ter mais paciência, pessoal. Nesse time do Sormani eu tiraria o Bom Tempo e botaria assim, não o Bom Tempo, eu poderia botar o Bom Tempo mais pra frente. O Vitor Hugo ainda vai precisar de ritmo. O Vitor Hugo vai precisar de ritmo, eu não acho, já chegar a botar ele de cara, ele não estava jogando. Eu acho que, conhecendo o Vozvoda, ele vai colocar o Vitor Hugo, começar a testar o Vitor Hugo a partir do segundo tempo, para ver realmente um jogo, no segundo tempo, o jogo já bota no começo de titular. Mas no lugar do Bom Tempo, eu ainda colocaria ali o Zé Rafael. Porque o Ilharão não tá jogando, senão pode botar o Zé Rafael ali de primeiro volante, Vitor Hugo e Bom Tempo. Agora, combinar com o Vitor Hugo e Bom Tempo, aí vocês vão ser uma espécie de meias, mais uns meias que tem responsabilidade de repor. Porque senão o Mike tá sofrendo, o Mike não tá subindo, porque esse esquema do Santos prejudica o Mike. Porque o Bom Tempo joga aberto pela direita, mas o Bom Tempo não é volante, gente. O Bom Tempo não é volante, o Bom Tempo não volta marcando na lateral. Se fosse um ponta direita que desse poder de marcação, ficaria melhor, mas também o esquema do Santos, né, não tá favorecendo a defesa. O Santos não dá para jogar com um volante só. Quem não gosta pode falar aí. Porque o time não tem uma defesa boa, não tem uma defesa sólida, como o Flamengo, como o Palmeiras, um exemplo. Que tem uma defesa sólida e tem um volante, uma trinca só de volante, que os caras conseguem segurar a onda aqui atrás. O Santos não tem isso. Então não dá pro Santos jogar só com volante. Que você bota o Bom Tempo e o Zé Rafael, praticamente o volante é só o Zé Rafael. E aí o cara fica, entendeu? Porque o Bom Tempo não vai marcar como o Zé Rafael. E um time que quer jogar, que quer brigar por título, quer chegar longe, os dois volantes têm que saber jogar com a bola sem a bola. Porque se não sabe jogar sem a bola, fica difícil, não tem poder de marcação, o time sofre. Então, eu gostei das escalação do Tomate, mas eu acho que ainda o Vozvoda não vai colocar todos os reforços de começo. Ele vai testando. Eu acho que ele vai começar a testar um ou dois ali. E até por ritmo também, né? Mas é um bom time, mas... Sobre o que o Massini falou aí, cara,
Eu acho que isso, não sei se o Neymar iria fazer isso com o Santos, para comprar o Santos, não sei se é coisas de bastidores aí de jornalista. Eu não sei, não sou jornalista. Agora, se for vender, se fosse isso acontecer para o Santos, se fosse melhor para o Santos, eu seria de acordo, né? Porque o Santos é da torcida, mas o Santos precisa de um estádio novo, estádio que comparta mais gente, né? Porque a Vila Belmiro é pequena, não reforma a Vila, aumenta ali, mas se aumentar vai ter problemas, né? Com as casas ao redor. Mas o Santos precisa sim virar a chave aí, beleza? Pessoal, foi o vídeo de agora, 11 horas estamos de volta com a coletiva daqui a pouco, a coletiva do Alexandre Matos aí, beleza?